Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como estudar gramática? Eu fiz aqui uma síntese das principais dicas de como você deve estudar gramática normativa. Eu trabalhei como professor de língua portuguesa durante vários anos e eu mesmo, no início da minha carreira, não foi fácil internalizar essas regras. Eu tive de aprendê-las para trabalhar, para dar aula, para revisar textos. E não foi um caminho fácil, porque, principalmente para mim, se eu trabalho com isso e não foi fácil memorizar essas regras, internalizar e entender essas regras, e hora ou outra, apesar de eu trabalhar 10 anos nessa área, eu tenho que consultar sempre gramática e verificar alguma coisa, imagine para você que não trabalha com isso. Então, você pode se dar muito bem em provas que exijam esse conhecimento, mas você precisa entender a sua limitação em relação a isso e como estudar. Acho que a primeira dica que eu dou é a seguinte: não há um segredo escondido por trás das gramáticas normativas, desse conhecimento de gramática. Porque se houvesse, não haveria tantos mal entendidos em relação a esse assunto. Não é verdade? Quem vem de uma fórmula milagrosa sobre isso, ou quem vem com essas teorias de que língua é absoluta, né? Isso é um equívoco. Em língua, quando a gente fala de língua, língua não é um conceito absoluto. Regras gramaticais não são absolutas. A gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade para entender a língua e internalizar principalmente essas regras. Primeira questão é que a gramática normativa, ela se refere a um conjunto de regras que muitas vezes está em desacordo com as regras da linguagem falada. Então, e ela é muitas vezes estigmatizada pelos próprios falantes e pelos diversos grupos, né? Pelos falantes dentro desses diversos grupos sociais no Brasil. Ninguém fala como conforme as regras da gramática normativa. E ninguém vai falar, porque a língua é dinâmica. Então, querer trazer essas regras para a fala é uma coisa que não funciona. Né? Ela funciona, essas regras, para textos formais. Na verdade, ela funciona, a escrita é uma maneira que permite a reflexão melhor do que a gente fala, um melhor policiamento, uma análise, até uma revisão do próprio texto. Então a escrita, ela é diferente da fala. A fala, ela é mais fluida, ela é mais espontânea e ela tem regras, sim. Isso é cientificamente comprovado pelos diversos grupos sociais. Quem fala, vamos dizer assim, errado, o erro ele está para um estrangeiro. A ciência que estuda a língua diz isso, que é a linguística. Né? O nativo de uma língua não. Ele pode usar determinada linguagem para um contexto inadequado, mas aquilo é complicado falar de erro nessa perspectiva porque a fala dele faz sentido para determinado grupo social ali, mesmo que seja uma fala muito estigmatizada ou uma fala de um grupo social pobre, né? Que é bastante estigmatizado, por exemplo, no Brasil ou não escolarizado. Essas regras gramaticais da linguagem formal da língua portuguesa, para você entendê-las, você precisa saber essas diferenças, que eu já estou explicando aqui gerais sobre o que é fala, o que é escrita, o que é regra, né? Eu preciso dizer para vocês também que existem várias gramáticas e várias normas relativas à linguagem formal e informal. Há algumas regras de uso da língua portuguesa falada, por exemplo, que não estão na gramática normativa. A gramática não vai prever todas as ocorrências de fala e de escrita na língua. Na verdade, a gramática está dentro da língua, é um pedaço da língua e não a língua inteira, certo? Olha só, você, galera,
dificilmente vocês aprenderão gramática normativa como ela deveria ser aprendida. Primeiramente porque você não é profissional na área. Até os profissionais, como eu disse, eles não internalizam essas regras dessa maneira. E isso não é porque a pessoa fez um curso, porque a pessoa não cursou medicina ou porque a pessoa não cursou direito, não. É porque o nosso objeto de estudo, ele é muito mais complexo de entender e de internalizar, e ele está muito mais revestido na sociedade de preconceitos, de achismos, do que deveria. E isso limita, principalmente por causa da escola, a compreensão do que ele realmente é. Ou seja, as pessoas dão mais ouvidos a quem está desinformado do que a cientistas para compreender a língua. Então, isso também dificulta a internalização de regras gramaticais e até uma resistência a ela que você tenha. Então você não vai conseguir aprender como deveria. O pensamento sobre gramática, ele inclusive não é completamente lógico e há regras que estão em desacordo com um gramático em relação a outro. A primeira questão que eu digo para vocês é o seguinte: para que você quer aprender gramática normativa? Né? Por que Anderson está dizendo isso? Para desencorajar a gente? Não. Porque estudar para um concurso público é diferente de estudar para passar numa prova de ensino médio. E você não vai trabalhar com isso, então não se cobre tanto, eu acredito, dessa maneira em relação a isso. Eu tenho o costume de abrir dicionários, consultar gramáticas, mas não de internalizar. Você não vai conseguir dar conta de tudo isso como se tivesse um segredo por trás que você tem que desvendar, como é possível em algumas outras áreas do conhecimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas outras áreas do conhecimento, eu posso dizer que esse conhecimento ele é mais lógico e científico. Se você estudar linguística e quiser ir para um nível além desse estudo, tudo que você aprendeu vai ser desconstruído. Por exemplo, se você tiver um grande interesse em língua, em linguística, em gramática, e quiser ir para a universidade trabalhar com isso, todas essas regras serão desconstruídas. E aí você vai ficar um pouco frustrado, porque esse conhecimento, e pode até negar esse conhecimento científico e começar a dizer que os cientistas que tratam desse assunto estão falando abobrinha, sendo que quem está falando abobrinha são as pessoas da sociedade, principalmente professores desinformados e a própria escola. Né? Consulte, primeiramente, saiba para que você quer aprender gramática, para que você quer passar num concurso, qual concurso que é? Porque tem concurso que vai cobrar os conceitos de gramática normativa de uma maneira diferente de outros. A Universidade de Brasília, a UNB, por exemplo, no caso do CESP, trabalha com gramática, tem os conceitos que têm a ver com isso que eu estou falando aqui. Então você não tem aquela noção de gramática, você não deve ter aquela noção de gramática quadradinha, né, de gramática normativa como a escola propõe. Não é uma coisa tão decoreba, é uma coisa muito além disso, que considera as variedades linguísticas e um conhecimento científico sobre língua. Então, se você pretende passar no CESP, você precisa estudar um pouquinho de linguística, né? E aí você se pergunta, onde que eu vou aprender esse conteúdo? Aqui no site, no meu canal, eu falo bastante sobre isso. Mas a escola dificilmente vai falar sobre isso, os professores também não estão preparados sobre isso. E é por isso que você nunca ouviu nada sobre linguística e vai provavelmente errar várias questões nesse concurso do CESP. Infelizmente. Algumas outras bancas trabalham de uma maneira mais decoreba, então é ali memorizar a regra e pronto. E aí você tem que estudar de uma outra maneira, talvez não tão reflexiva, talvez não tão crítica, né? Eu sugiro que você comece, para entender regras gramaticais, do conhecimento de morfologia. E depois desse conhecimento você chegue à sintaxe. Não comece a estudar agora oração subordinada, substantiva, senão não vai dar certo. Você tem que começar pelo nível menor dentro da língua, que seria. Lembra do átomo, gente? Ele pode ser, né? Você tem unidades
aí menores dentro do átomo? Então, você tem que pensar a mesma coisa aí para a língua. Então, já começa nessas concepções de morfema. Vamos pegar, eu vou dizer aqui de maneira geral, palavra. Então, começa dessa unidade lexical, da morfologia. Depois da morfologia, você vai estudando outras coisas até você chegar à sintaxe, que é uma coisa que tem a ver com oração, com período, com verbo, esse tipo de coisa mais complexa. Se você não entender, é como o processo de construção de uma casa. Primeiro você precisa entender que, por exemplo, uma casa feita de tijolos, né, antes de olhar para a casa e imaginar que ela é uma casa, ela é um conceito bem mais complexo, você tem que entender ela que ela foi feita de tijolos. E que esses tijolos foram colocados um em cima do outro com cimento. E tem todo um processo em relação a isso. Mesma coisa com conhecimento de língua. Eu vou trazer aqui uma aula sobre noções básicas de gramática normativa, para vocês entenderem isso que eu estou falando, do nível menor para o nível maior. E depois desse nível de sintaxe, aí você começa a ir além disso e chega ao nível do texto. E depois do nível do texto, você vai um pouco mais além e chega ao nível do discurso, da sociedade, das interações sociais. É preciso que você olhe para a língua dessa maneira. Faça exercícios, bastante exercícios, especialmente da banca examinadora ou, né, para você entender esses conceitos e exercícios aplicados ao que você estiver estudando, para que você não se confunda e tente explicar a você mesmo, dar uma resposta para você mesmo convincente e lógica da razão daquela resposta. E se você não se convencer, você busque auxílio na internet ou com alguém que explique para você por que aquela que te convença, por que aquela norma é daquele jeito. Quando você se sentir convencido, você vai internalizar aquilo. Agora, se você não se sentir, você vai ficar lá estudando, batendo, né, a mão em ponta de faca, e isso não vai funcionar nunca. Né? Estudar gramática para passar numa prova de escola é diferente de estudar para passar em um concurso público ou para passar num vestibular. E uma outra questão, você vai esquecer quase tudo se você não trabalhar com isso. E não se frustre em relação a isso. Use a sua memória de curto prazo para internalizar essas regras. Então você não precisa se sentir tão, não fique tão afobado para internalizar tudo, porque nem quem trabalha com isso sabe tudo. É preciso, é uma coisa muito além, gente. Você tem que abrir manuais e consultar esses manuais. Em toda área é assim. Toda área tem a sua particularidade. O médico generalista, ele não tem noções tão específicas de coisas que um dermatologista sabe e da própria experiência dele. O conhecimento tem essa coisa do específico e do geral. E você precisa entender isso para internalizar essas coisas, senão você nunca vai conseguir aprender, vai se sentir sempre frustrado e vai começar a dizer que o problema é o conteúdo. E não é. Você consegue aprender isolando o que você está estudando e entendendo isso. Mas antes de chegar a determinado conteúdo, é esse que é o problema de gramática normativa, aliás, é o maior, você tem que voltar para o conhecimento base da gramática normativa. Sem esse conhecimento base, você não vai além. E eu vou fazer um vídeo, é o próximo vídeo depois desse, explicando isso para vocês. Um abraço a todos, espero que tenham ajudado com esse áudio. Tchau, tchau.